um processo no Brasil, e falando de educação e de energia ao mesmo tempo, tá? Vou misturar as duas coisas. Eu lembro que em 2012, 2013, eu entrei na universidade e a gente mandou, só do curso de Engenharia de Energia da UFGD, a gente mandou de uma turma 12 alunos para o Ciências Sem Fronteira. Uma aluna foi para a Austrália, um aluno foi para a França, outro foi para o Canadá, outro foi para a Inglaterra, outro foi, enfim, para vários países. Eles ficaram alguns 6 meses, outros 1 ano, fizeram intercâmbio e voltaram. A revolução que eles fizeram em sala de aula foi maravilhosa, porque a maior parte mostrava o seguinte para a gente, para os professores e para os outros alunos que não foram. Sabe aquela síndrome do vira-lata? Que o nosso nada presta? Uhum. Eles olhavam e falavam assim, professor, a sua aula não perde nada para quem a gente esteve lá. Olha, os outros falavam assim, ah é? Vamos prestar mais atenção então. E assim, começou um movimento, né? Interessante. E aí, eu lembro que quando eu estava no doutorado, em 2009, eu estava pesquisando um tema, e aí na hora que a gente pesquisa artigo científico, você seleciona palavras e você vai fazendo uma busca, né? É um trabalho bem organizado de busca, né? Então você seleciona a palavra, faz uma busca orientada nos periódicos e tudo mais. E aí eu tinha algumas palavras e de repente eu achei um trabalho com título, né? Você busca o título em inglês e aquele título me parecia que ia cair certinho num ponto do meu trabalho que ia me resolver muita coisa. E aí a hora que eu abaixo o PDF completo, aí tá todo em mandarim. Chinês. Então assim, eles fizeram esse processo, parecido com o que a gente tentou fazer aqui, do Ciências Sem Fronteira. Eles fizeram. O que eu vi de artigo com autor indiano, não tem tamanho o tanto, sabe? Não dá para pontuar aqui e falar foi tanto. Não, é muito. Então se você fizer uma busca da área da tecnologia, né, nos periódicos internacionais de pesquisa, você vai ver chinês e indiano. Hoje eles estão dominando os periódicos. Né? Tem muito americano, tem brasileiro, né? Tem europeu, mas você vira e mexe, você baixa o artigo e vê o nome lá do indiano e do chinês. Isso foi de 2009, 2010 para cá, porque eles mandaram os alunos dele nesse processo para os países que estavam já mais desenvolvidos, né? E aí eles retornaram e avançaram. Então, falando um pouco da educação, é um pouco disso. Mas falando de energia, se a gente fizer uma análise do consumo energético do país e da oferta de energia, a gente percebe assim que de 2000 os Estados Unidos é um pouco constante, lá da década de 2000 e pouco, né, do começo de 2000, 2010, 2001, 2002, você percebe uma curva, né, mais ou menos constante até hoje. Até hoje. E aí você pega a China, em 2010, muito longe, então estou quase com um gráfico de PowerPoint aqui, muito longe dos Estados Unidos, de consumo mesmo por per capita e tal. E aí, per capita não, de oferta de energia. De oferta. Porque se a gente for por per capita, a população da China é muito grande, aí você não tem essa curva. Então, de oferta de energia para desenvolvimento do país e tudo mais. Aí você percebe que em 2013, 14, ela fez assim, ó, passou os Estados Unidos. Olha que interessante. Então, se você for olhar através da energia, dá para fazer uma análise geopolítica muito interessante do mundo. E aí você começa a ver alguns movimentos de guerra ali perto, e aí você começa a perceber que é complicado, mas é isso que acontece, né? Uai, ninguém segura a China. Não segura. Do ponto de vista da energia e geopolítica, eu vi agora a eleição na Alemanha, eles estão com um problema lá, tá tendo um avanço da ultradireita. Aí eu vi um crítico falando assim, mas isso aí é fruto da guerra da Ucrânia. Eu falei, mas qual a ligação? Rússia, Ucrânia e Alemanha sofrendo consequências? Porque a Alemanha comprava o gás da russo, Rússia, que por Perfeito. sua vez num preço abaixo de mercado, que aí subsidiava a indústria. Isso. Com a guerra acabou esse subsídio e agora a indústria está colapsando. Exatamente. E aí as pessoas às vezes não. A gente pode entender o mundo através da economia, pode fazer a leitura geopolítica a partir da economia, mas você não pode esquecer da energia. Então eu faço essa minha análise através da energia. E eu percebo tudo isso que você colocou. A guerra da Rússia, né, as dificuldades energéticas e alimentares,
Aqui nós sofremos com adubo. Aqui em Dourados, o produtor rural sofreu com adubo e nem sabe o que aconteceu. Por causa da guerra da Ucrânia. Por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque a Rússia é produtora de fertilizante, né? Exatamente. E a gente não tem investido nos últimos anos em usinas, indústrias, né, de fertilizantes. A gente tinha uma da Petrobras, mas a Petrobras também cambaleou muito nos últimos anos, né? Agora ela parece que vai recuperar, tem uma em Três Lagoas, não sei se vai retomar, mas a gente tem que produzir o nosso fertilizante se nós queremos ser o celeiro do mundo. Exato. Não é? Não, a Petrobras retomou essa política de incentivo na diversificação da base dela. Ela está investindo em fertilizante, né? Eu vi uma matéria esses dias que eles estavam conseguindo reverter o processo de uma usina, acho que de uma refinaria, que eu sei que eles reverteram o processo para produzir biodiesel e conseguiram. Oi. Então, assim, uma comemoração, porque pegar um processo que eu acho que era de refinaria de petróleo, que eles reverteram para produção de biodiesel, era uma coisa espetacular, né? Aí você tocou num ponto fundamental. Se você privatiza a Petrobras, ela não deixa de investir em ciência e tecnologia. Ela deixa. Ela investe porque ela não visa tanto o lucro e ela retorna para o país através da educação, da ciência, da tecnologia, da pesquisa. Então, a gente precisa. Então, o que a Petrobras vai ser no futuro? Né? Se a gente trabalha com combustível fóssil, o que ela vai ser? Ela está buscando, ela está pesquisando. Se ficar só nisso, ela vai fechar. Ela tem a Petrobras, ela construiu lá na UFRJ, na COP, uma usina de ondas. Então, olha que interessante esse projeto. Tem lá no laboratório da COP. A diferença é que nós não temos uma indústria, uma empresa que invista na UFGD. Igual, por exemplo, a Petrobras investe na COP, que a COP é uma faculdade de engenharia lá da UFRJ. Porque ela está muito próxima, muito ligada, enfim. Mas tem uma piscina dentro de um laboratório que tem nas paredes da piscina placas. E essas placas são controladas automaticamente. Então é possível, por exemplo, você ir no oceano, no mar, enfim, e medir como que é a ondulação da onda. E através dessa medição, você voltar para o laboratório, configurar no computador e essas placas, elas refletem aquele movimento de ondas que tinha lá na piscina. E aí ali dentro você consegue treinar perfuração? Não, aí lá dentro você tem algumas placas com boia. E aí as boias fazem assim na onda, elas movimentam acompanhando o movimento da onda. E aí esse movimento trabalha com algumas bombas hidráulicas conforme você faz isso. E essas bombas hidráulicas movimentam uma água num circuito fechado, né, fazendo uma pressão nessa água, e essa água vai movimentar as pás da turbina e vai gerar energia. Olha, a piscina é para gerar energia, então. Mas isso é para você ver a capacidade de geração do oceano, do mar. Ah, tá. Então ali é um laboratório. Porque há essa ideia de instalar usinas no mar, né? Exatamente. Então você tem já algumas pequenas... Que seria uma grande solução de produção energética também, né? Exato. Então com o litoral que nós temos, e aí é capaz. Então esse laboratório que a Petrobras implementou lá na UFRJ é capaz, só que precisa de muito investimento para você ir avançando nisso, né? E tecnologia. Então é possível você fazer uma simulação de qual o melhor local do mar para você instalar. Porque você pega lá a flutuação que tem lá durante um período, volta lá e replica. Aí você fala, ali eu vou gerar tanto de energia. Então é viável o recurso que eu vou investir porque ela vai me retornar tanto. Porque hoje não existe essa geradora de energia de ondas. Já existe. No mundo, no Brasil já existe. não. No Brasil também tem uma Brasil pequena. Tem. Aonde? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E aí eles querem replicar isso em escala. É possível. Mas eu estou só mostrando a importância da pesquisa e da Petrobras. Porque como que eu vou construir uma piscina aqui para fazer esse processo? E não só esse. Imagina qualquer outro. E que fosse outro. Porque de onde eu vou tirar energia? Pela regionalidade nossa aqui, que fosse outro projeto, né? Que fosse outro.